para mais um vídeo. Está gravando aí a continuidade do nosso discipulado, nossa 12ª lição, lição de número 12, tem como título Conhecendo a Igreja, conhecendo a obra do Senhor. Nós podemos usar como um tópico aqui para isto, e também eu quero deixar novamente explicado que é só uma introdutória, não é a leitura da revista em si. A revista já está disponível aí em um link no vídeo que é o convite para o discipulado. Eu deixei o link do vídeo no vídeo anterior, na lição de número 11, e lição de número 10, na verdade. E eu quero aqui fazer uma leitura no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus ele fala a expressão: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Cristo, a pedra é Ele. Ainda que muitos trazem a interpretação que essa pedra seja Pedro. Se a igreja tivesse sobre Pedro, a igreja já teria sucumbido, porque Pedro faleceu e não ressuscitou. Mas Jesus está vivo, a pedra está sobre Jesus. É muito importante esse tópico que eu trago aqui nessa lição, conhecendo a igreja. Por que conhecendo a igreja? Os propósitos da igreja. O primeiro propósito da igreja é a adoração. O seu cumprimento nisso, nós vemos aqui no grande mandamento, o primeiro é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e vamos servir só ao Senhor, somente ao Senhor, vamos adorar. A igreja foi estabelecida para adorar a Deus e ajudar os salvos a expressarem seu amor a Ele. Às vezes nos ocupamos tanto em trabalhar para Deus que não arranjamos tempo para adorá-lo, e essa é uma grande verdade. As pessoas são encorajadas tanto a fazer, a ir, vamos pregar, vamos fazer uma obra, vamos socorrer daqui, vamos correr dali, que nos esquecemos de adorar ao Senhor. Há muitas formas de se fazer as coisas do Senhor, de adorar a Deus. Não estou falando que nós não devemos evangelizar, que nós não devemos prestar o socorro ao necessitado, de maneira alguma. Mas tudo a seu tempo, deixando o tempo da adoração do Senhor. Nós temos o grande exemplo na casa de Marta e Maria. Jesus estava na casa de Marta e Maria. Marta estava nos seus afazeres, estava fazendo tanta coisa. Maria parou para adorar, parou para aprender. E Marta se incomodou com aquilo e foi questionar a Jesus se Jesus não se incomodava, que só ela trabalhava. Jesus falou: Marta, Maria escolheu a boa parte de ouvir, de adorar. É uma boa parte. O que vai ser falado para ela? Você está ociosa. E muitas das vezes nós batemos tanta cabeça com coisas tão simples, com coisas tão fáceis de se resolver. É só parar um pouco e conhecer os propósitos que Deus estabeleceu para o seu povo. O segundo propósito da igreja é o serviço. O primeiro, antes de tudo, o primeiro é a adoração, como eu acabei de falar. O segundo propósito é o serviço. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois que nós adoramos a Deus, que nós nós vamos servir ao Senhor. O cumprimento disso é que a igreja foi estabelecida para servir ao povo, para amparar emocionalmente, ajudar em seus relacionamentos. A igreja deve preparar os seus membros para exercerem seu ministério. Deve-se ter uma preparação no meio da igreja. Aí eu quero também tocar em certos assuntos que há muitas pessoas que até mesmo nos perguntam como pedir uma confirmação de Deus para se é de Deus ou congregar em determinadas igrejas. Como que eu vou saber se é de Deus ou pertencer ao ministério? É simples. Busca conhecer o regimento interno da igreja. Como a igreja funciona. Qual é a parte doutrinária da igreja? Qual é a base doutrinária da igreja? O que a igreja crê? No que ela crê? No que ela professa? Você tendo o conhecimento do regimento interno, vai te evitar decepções. Vai evitar que você se entristeça de pensar que era uma coisa e a outra, e não deve ser assim. Todo mundo deveria jogar aberto
E chegaram seus membros e deram o regimento interno, a cópia do regimento interno para os seus membros. Assim os irmãos saberiam como se portar na igreja e evitaria certos constrangimentos de algumas mensagens em cima do púlpito diretamente aos irmãos, que às vezes tornam-se até mesmo desnecessárias, se tivesse o regimento interno da igreja. Conhecer a igreja é saber como ela funciona, qual é a base da igreja, o que ela crê, o que ela espera, qual é a esperança. As bases doutrinárias da igreja, quanto a vestimenta, a base doutrinária da igreja, quanto ao comportamento social, a base doutrinária da igreja na questão do batismo, na questão da Santa Ceia, para que depois não haja desencontros em pensar que era uma coisa e agora é outra, ou chegar no emocionalismo, esperando com tanta alegria ser recebido de uma forma e acabar tendo que sair de outra forma. O terceiro propósito de Deus estabelecido para a igreja é a evangelização. Fazer discípulo. A parte mais difícil da igreja é isso, fazer discípulo. Porque fazer discípulo é transmitir a si próprio aqueles que nos ouvem. É fazer com que as pessoas queiram ser iguais a você. No comportamento, no agir, no falar, no pensar, no vestir. De todas as formas. É aplicar a palavra de Deus de tal forma na vida de alguém que as pessoas mudem a sua cultura, o seu modo de pensar e o seu modo de agir pela real conversão da palavra de Deus. A igreja precisa falar a mesma coisa. Nós precisamos ter o mesmo propósito. É disso que eu estou falando, a questão ministerial. Antes de se ligar a um ministério, veja se o ministério, como que o ministério interage com a pregação do Evangelho, para evitar decepções. Fazer discípulos é isso. Não é fazer o que eu mando e não fazer o que eu faço. É fazer o que a palavra de Deus diz e me imitem porque eu já estou fazendo. Eu primeiro preciso viver a palavra de Deus para anunciar a palavra de Deus. Eu não concordo com o termo pregar o que vive. Eu concordo com o termo viver o que prega. Porque a palavra de Deus é aplicada a todos, sem exceção. A base doutrinária da igreja deve ser aplicada a todos, sem exceção, a começar de obreiro ao mais humilde membro. Todos devem andar segundo a palavra de Deus. O outro propósito é a comunhão. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o nosso tópico para trazer a comunhão. Mateus, capítulo 28, 19. O batismo traz a pessoa para a comunhão com a igreja. Se torna membro por meio do batismo em águas. O seu cumprimento, a igreja foi estabelecida para proporcionar comunhão entre os santos. O batismo é a visualização da integração do crente no corpo de Cristo, que é a igreja. Fomos chamados para participar e não somente crer. Nós somos chamados para sermos ativos. E não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Um outro propósito é o discipulado. Nós devemos ensinar a todas as pessoas que nos ouvem a guardar a palavra do Senhor. O seu cumprimento, a igreja foi estabelecida para edificar, ou seja, educar o povo de Deus. Trazer o ensinamento para o povo de Deus. Como que é o convívio na vida familiar? Qual é o ensinamento que a igreja traz para a família? A família foi a primeira instituição criada por Deus na terra, quando Deus uniu Adão e Eva, ainda no Éden. A segunda instituição que Deus fez foi a igreja. Se guiarmos nossas famílias nos ensinamentos da palavra de Deus, será muito mais fácil fazer o mesmo com a igreja local. A nossa casa precisa andar segundo a palavra na doutrina. Quando a nossa casa já anda segundo a palavra de Deus, fica mais fácil para aplicarmos isso na igreja. Difícil é quando a nossa casa não está na palavra. Aí fica mais complicado aplicarmos na igreja. Porque a palavra de Deus primeiro tem que fazer efeito na minha vida.
A palavra de Deus também vai fazer efeito no meu ser. E através da minha vida, outras vidas serão transformadas. O relacionamento do marido com a mulher é responsabilidade do marido. Primeiro, é amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e como a seu próprio corpo. É o ensinamento que a igreja deve trazer para todos os seus membros, ou para aqueles que querem fazer parte da igreja. Precisam entender que o casamento é monógamo. Deus abomina a poligamia. Deus criou e instituiu a monogamia. E unir-se ao varão a sua mulher, a sua esposa, e não as suas. É a sua, singular. E ambos serão uma única carne. Deus instituiu o casamento até que a morte o separe. E nós devemos prezar e zelar por isso. E a igreja tem que deixar isso claro, que a palavra de Deus abomina o adultério. A segunda coisa é ensinar as pessoas a liderar a própria casa. Nós somos um líder da nossa casa. Terceira coisa é dar o sustento para a nossa casa, responsabilidade. E também traz o ensinamento para a esposa, que é submissão à liderança do esposo, auxiliar o marido na administração do lar. Isso não a coloca por baixo, mas o homem deve honrar a sua esposa como vaso mais frágil, tendo em mente que se ele não cuidar bem da sua esposa, as suas orações serão impedidas. Pedro escreveu isso, e alguns vídeos anteriores falando sobre isso. As orações podem ser impedidas por questões familiares não resolvidas, questões conjugais, que é a lição de número 9, que é o valor da oração. Um grande impedimento para a oração é uma infidelidade conjugal. Nós devemos ser fiéis na sociedade, devemos ser fiéis com a igreja, devemos ser fiéis com a nossa família, porque disto Deus se agrada. Deus não instituiu o divórcio. O divórcio foi concedido por causa da dureza do coração do povo no Antigo Testamento. Mas a vontade de Deus nunca foi isso. A vontade de Deus é que o homem seja fiel à sua casa. E Jesus ele deixou bem claro que o homem que repudiar sua mulher sem causa, ou seja, sem motivo, a única coisa que quebra o enlace matrimonial é o adultério, é traição. Se não houver isso, se for apenas porque vem com desculpa de que o amor acabou, ou desculpa de briga, de não sei do que, está errado, é adultério. Deus ele abomina o adultério, isso é adultério. Precisa consertar a vida diante do Senhor. A igreja também precisa trazer o ensinamento do comportamento de pais e filhos. Ensinar os filhos a honrar os seus pais, a obedecer os seus pais. Mas também trazer aos pais a responsabilidade que tem com os filhos sobre instruí-los. Tem muitas pessoas querendo terceirizar a responsabilidade dos seus filhos para a igreja. O ensinamento vem de casa. O ensinamento não vem também da escola, que tem muitos pais que pensam que é a escola que vai ensinar o seu filho a se comportar. Não é. A escola vai ensinar matemática, 2 mais 2 é 4. Mas o comportamento, o caráter da criança que vai formar são os seus pais. A responsabilidade não pode ser terceirizada. Os pais vão prover-lhes o necessário. Vai corrigir a disciplina. Porque a Bíblia assim nos diz. A Bíblia nos exorta a corrigir os nossos filhos. A igreja também tem que trazer o ensinamento do culto doméstico. A ensinar e a incentivar os seus membros a fazer culto nos seus lares. Culto com a família. Para que a família esteja sempre ligada com a palavra de Deus, sempre fortalecida com a palavra de Deus. Por isso que vai uma dica já. Esse tema é conhecendo a igreja. Antes de se ligar a um ministério, conheça o ministério. Conheça como funciona o ministério. Se o ministério vai te incentivar a orar. Se o ministério vai te incentivar a ler a palavra de Deus. E, sobretudo, vai te incentivar a fazer culto na tua casa. Não precisa ninguém ir na sua casa fazer o culto, mas te ensinar como faz um culto no lar,
para você colocar a tua família em oração, para você colocar a tua família diante da presença do Senhor. É o dever da igreja ensinar. E nós precisamos conhecer isso da igreja. Muitas pessoas que podem me ouvir através desse vídeo não conhecem nem o regimento interno da igreja a qual pertence. E isso é um erro. Por isso que tem muitas pessoas decepcionadas. E é necessário ter o conhecimento do funcionamento da igreja. A igreja também é uma responsabilidade da igreja doutrinar os seus membros acerca da vida social. Apesar de vivermos no mundo, não somos do mundo. Somos embaixadores do reino dos céus aqui nesse mundo. É nossa obrigação, portanto, ser no mínimo diferente do mundo. A nossa cultura não é uma cultura igual à do mundo. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos andar por onde o povo do mundo anda. Não podemos fazer o que eles fazem de maneira nenhuma. Um embaixador de uma nação, ele ainda é patriota da nação que ele representa. E ele tem que honrar a cultura, ele tem que honrar a sua missão de representação da nação. Da mesma coisa somos nós, a igreja do Senhor. Temos no mínimo a responsabilidade e a obrigação de sermos diferentes do mundo, porque nós somos representantes do céu. E no reino do céu não tem pecado, não tem escândalo. No reino do céu não tem coisas mundanas. E nós temos que andar segundo a doutrina. Estamos no mundo, não somos do mundo. Na vida social, aprender a vivermos de forma reta. Nos trajes, usar roupas sensatas, dignas e honestas, sem escândalo, sem sensualidade, sem luxúria. Qual é a doutrina da igreja? Se a doutrina da igreja é que os varões não façam determinadas coisas, não faça. Há igrejas que têm uma doutrina que o varão não é para andar de bermuda, que o varão não é para fazer determinadas outras coisas. Você vai pertencer à igreja, então você vai andar na doutrina que a igreja está dizendo. Para a varoa, que a varoa não vai usar calça, ou porque a varoa não vai usar saia curta, não vai cortar os seus cabelos, vai pertencer à igreja, deve obedecer à doutrina da igreja, porque tudo está na palavra. É necessário conhecer o regimento interno da igreja e analisá-lo na palavra. O que a Bíblia diz acerca daquilo que o regimento interno está dizendo. Se a Bíblia está dizendo que aquilo é certo, faça aquilo. Ande segundo a palavra de Deus. Não ande segundo nada a ver, eu acho que não tem nada a ver. Não ande segundo eu acho, ande segundo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus abomina, abomine também. Se a palavra de Deus reprova, reprove também. Porque nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, se não me falha a memória. Retende tudo, examinai tudo e retende o bem. Nós temos que tomar muito cuidado. Até a igreja deve ensinar os seus membros a questão das músicas. Princípio, não ao mundo. Não a mesa ao mundo e nem o que no mundo há. Cristão deve louvar a Deus. Não deve andar na doutrina de Balaão, na mistura, nesses ritmos mundanos, nessas músicas mundanas, e achar que Deus não vai se importar. Porque Deus não se agrada com determinadas posturas. Nós devemos agir diferente. Deve também ensinar os seus membros acerca dos ambientes que deve frequentar. Tem ambiente que não é para crente. O que faz um crente no bar? O que faz um crente em porta de coisas profanas? O cristão precisa saber por onde ele anda, para que ele não venha se profanar, se contaminar com as coisas deste mundo. No livro de Salmos, de número 1, tem toda a receita sobre o que nós devemos fazer e sobre o ambiente que devemos estar e não estar ao mesmo tempo. Ambiente que promove pecado, que permite pecado, que dê chance para o pecado, abandone, sai fora, irmão, porque senão você vai se contaminar. Nós devemos andar em ambientes sadios, que a palavra de Deus aprova. E a nossa conduta no trabalho também. Obedecer aos superiores, não enrolar, fazer a produção, ser honesto em tudo, trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus, porque disso Deus se agrada.
Um cristão enrolado, Deus não se agrada. Deus se agrada de pessoas que têm palavra, que é fiel, que é justo no trato. E lembre-se sempre, somos luz no mundo. Devemos evitar a aparência do mal. O amigo do mundo é inimigo de Deus. Torne-se amigo de Deus através da palavra. Conheça o funcionamento da igreja que você faz parte, para evitar decepções. Porque por causa de decepções, muitas pessoas têm dado lugar para o diabo, têm se afastado da presença do Senhor e têm voltado para uma vida de pecado. Porque pensava que a igreja era uma coisa e não conhecendo o estatuto, se decepcionaram. Conheça o funcionamento da igreja e Deus vai fazer você crescer. E conhecendo o funcionamento da igreja, você vai servir a Deus melhor. Você vai servir a Deus com excelência. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente. Como eu tinha falado, é só uma introdução, não é a lição em si. Porque a apostila você tem que ler e comparar na Bíblia Sagrada, examinando-a e retendo o que é bom. Sempre com a Bíblia Sagrada. Siga as orientações da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Que a paz que é no Senhor Jesus, com o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.